Parece que os encontros entre os amigos Gilmar Mendes, Michel Temer e o Angorá, o Moreira Franco, que agora é ministro, está rendendo belos frutos. É que depois disso, o ministro Gilmar Mendes favoreceu numa medida dele aí de pedir vista a análise da linha sucessória, favoreceu o Renan Calheiros, mas também o Eunício Oliveira, que deu tempo ser então eleito presidente do Senado, apesar de ser citado na Lava Jato, ser acusado de desvio de dinheiro. E agora, por outro lado, os dois meio que tabelando, numa espécie de jogo de futebol, um negócio assim, sei lá. Agora, o Michel Temer dá status de ministro a Moreira Franco, livrando assim ele das investigações, por exemplo, de Sérgio Moro, e dando foro privilegiado ao Moreira Franco, que passa então a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, caso seja acusado de alguma coisa, onde conta com grandes amigos de longas datas, como o próprio ministro Gilmar Mendes. Pessoal, eu sei que é ruim ficar fazendo notícia todo dia, mas pelo amor de Deus, me dê uma dica quando a gente olhar no cenário político brasileiro, como é que a gente pode fazer notícia boa? Por favor, se você souber, deixa aqui, faça uma pausa no vídeo e comente aí alguma coisa, pelo amor de Deus, alguma coisa que eu possa dizer que seja boa nesse novo governo, nesse novo cenário político brasileiro. Eu só vejo muita hipocrisia e muita falta de caráter. Parece assim que tem uma corja que se apoderou do poder e agora está golpeando o povo brasileiro de tudo que é jeito, com apoio da grande mídia e com alguns zumbis ainda enfeitiçados aí por esse tipo de governo. Me desculpem, mas eu vou ter que falar. Aqui é o Morpheus, também conhecido como Oráculo. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas e nós vamos comentar essa notícia dentro do contexto, que é sinistro, minha gente, é sinistro. Mas vamos lá tentar falar rapidinho. O Temer dá status de ministro a Moreira Franco. E ele diz o seguinte: a notícia foi publicada na Folha no dia 2 de fevereiro de 2017, portanto ontem, e diz o seguinte: na mesma semana em que o STF homologou 77 delações premiadas do Odebrecht, e sabe-se que o Angorá está lá no meio. O Angorá é esse aqui, ó. Deve ser chamado Angorá por causa do cabelo dele, Moreira Franco. O presidente Michel Temer concedeu o status de ministro a Moreira Franco, um dos seus principais conselheiros e aliados e amigos de mais de 30 anos, como eles falaram naquele outro vídeo lá. Hoje o secretário executivo do PPI, Programa de Parcerias e Investimentos, PMDBista, passa agora a ter foro privilegiado e só pode ser julgado pela Suprema Corte, onde o Michel Temer conta com amigos, né? Aí ditos inclusive pelo próprio ministro Gilmar Mendes: é meu amigo. Olha, o Angorá foi citado 34 vezes na delação premiada de Cláudio Melo Filho. Isso só de um dos executivos da Odebrecht. Ainda tem 77 delações e ainda vem mais coisa aí, né? Então 34 é o mínimo. É só o que sabe até agora, que vazou quando era interessante vazar alguma coisa. Agora é tudo sigilo. Agora ninguém fala nada. Isso aqui são informações anteriores a essa investigação aí no Lava Jato, essa homologação. Ex-vice-presidente das Relações Institucionais da Odebrecht, que o acusou de ter recebido dinheiro para defender os interesses da empreiteira, como, por exemplo, venda de leis e emendas parlamentares, medidas provisórias, né? Não emendas parlamentares, mas medida provisória. O novo ministro comandará a recém-criada pasta Secretaria-Geral da Presidência da República, que havia sido extinta em 2015 pela ex-presidente Dilma. A estrutura abrigará, além da PPI, a Secretaria de Comunicação, blá blá. Nomeação de Moreira Franco ocorre no rastro de uma reforma ministerial anunciada no Palácio do Planalto. Então é isso. Quando essa notícia aqui também ela é confirmada por outros sites, como a Deutsche Welle, Temer recria 12 ministérios e promove Moreira Franco. Presidência anuncia a criação do Ministério dos Direitos Humanos. Olha só, presidente preocupado com os direitos humanos, embora esteja aliado aí com a bancada da bala e a bancada do boi, que são totalmente contra direitos humanos. Agora é útil criar direitos humanos, né? E nomeia Embaçaí secretário do governo. Eu vou até olhar aqui a data dessa notícia, mas está aqui também o Angorá, né? Pois bem,
Secretaria-Geral do Governo ganha foro privilegiado. Uma série de alterações na escalão do governo. Então, bom, confirmado aqui também, vamos para outro site, o ZH Política, o que há contra Moreira Franco, novo ministro da Lava Jato. Bem aqui, olha, publicado já hoje, dia 3 de fevereiro de 2017. Bem aqui, ele está dizendo alguns casos aqui que envolvem, por exemplo, alguns aeroportos onde o Angorá teve alguns benefícios. Moreira Franco fez pressão que a Odebrecht assumisse o aeroporto antes do prazo contratual e blá blá blá. Então, investigadores da Lava Jato já encontraram indícios que houve corrupção no processo de concessão de aeroportos realizados em 2011, 12 e 13 no governo Dilma. À época do vazamento da delação, Moreira Franco afirmou que é mentira o que consta na delação de Melo Filho. Essas concessões de aeroporto aqui que eram controladas também pelo PMDB e agora está aparecendo aí as coisas. Temer, aqui no Brasil 247, Temer garante foro privilegiado para Moreira Franco. E agora, Gilmar? Bom, aqui ele está confirmando isso também, e um detalhe interessante, vocês lembram desse vídeo aqui, né? Que apareceu o Temer, o Angorá e o Gilmar Mendes se encontrando. E aí, meu amigo, o que ele falou? Não, é meu amigo de mais de 30 anos e por isso a gente se encontra. Pois bem, logo depois desse encontro, aconteceram então coisas interessantes, como a gente costuma dizer aqui. Citado na Lava Jato, Moreira nega comparação com Lula. Vocês lembram da nomeação de Lula? Quando o Lula foi anunciado ministro da Casa Civil pela Dilma, não demoraram nem horas. Foram, se não me engano, 2 horas depois que Dilma nomeou, o próprio Gilmar Mendes suspendeu a nomeação num ato inédito de algum ministro do Supremo, suspender a nomeação de Lula. Porque, segundo Gilmar Mendes, a Dilma estaria querendo livrar o Lula de investigação na Lava Jato, na primeira instância, passando a ser investigado então no Supremo. Primeiro que o Lula continua sendo investigado até hoje, até agora não encontraram a prova que eles prometeram à população, à imprensa e todos eles prometeram. Não, o Lula é culpado, só que até agora não conseguiram encontrar a tal da prova que o Lula tem a culpa de alguma coisa. Mas foi o suficiente pela convicção, né? Não tinha prova cabal, mas tinha convicção, junto com alguns procuradores da Lava Jato, para suspender a nomeação de Lula. Só que agora, inclusive aqui, ele diz o seguinte, o Angorá diz o seguinte, que na verdade só foi formalizado, né, o que é contra Moreira Franco, bem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, bem aqui. Para Temer, posse de Moreira Franco como ministro é apenas formalização. Sempre o segundo presidente, o ministro sempre foi chamado de ministro. Citado na Lava Jato, o novo ministro ganha foro privilegiado. Quer dizer, o próprio Angorá, ele dizia que já estava estudando com o governo, né, já estava trabalhando com o governo, então que isso aqui só foi uma formalização. Mas eu pergunto o seguinte, se já estava trabalhando e já estava funcionando do jeito que estava, por que agora precisa formalizar? É somente formalizado que ele consegue trabalhar? Ou a formalização só serve de fato para livrar ele do Sérgio Moro e da Lava Jato, que se dividiu aí em 3 e está pegando aí PMDB, PT e PP. PSDB está livre. PSDB está livre da Lava Jato, minha gente. Entendam isso. PSDB está livre da Lava Jato. Não tem investigação contra o PSDB. Ainda não, porque o Moro acha que o PSDB não participa de nada. É só achismo. É a tal da convicção. Mas vamos lá. Para que dar, então, o status de ministro? Se ele já estava no governo fazendo lá o negócio, rapaz, e agora aconteceu uma coisa, agora vamos ter que te nomear ministro, porque senão tu não consegue mais trabalhar, não consegue nem chegar mais aqui amanhã. Você entende? A manobra. Só que agora a manobra está ocorrendo na cara da Globo, na cara de todo esse pessoal que antes falou tanto de Lula e agora não tem coragem de dizer nada. Inclusive mais gente não tem coragem de dizer nada. O Moreira Franco aqui nega a comparação de Lula, e ele afirma isso. Ele diz aqui, ó, não há nenhuma tentativa de resolver crise ou um problema político, porque não estamos vivendo uma crise. Claro que não está vivendo uma crise. É o dinheiro do imposto do povo que está bancando tudo isso, todo esse golpe, a compra da mídia, a compra sei lá, o judiciário se comporta de maneira estranha. O que justificaria isso? Então, tudo isso faz com que eles tenham absoluta tranquilidade e trabalhem à luz do dia. Eles não estão trabalhando somente de madrugada, não, né? Porque a Câmara trabalhava de madrugada quando foi para perseguir a Dilma.
né? Eles trabalham de madrugada, mas não é só eles trabalham também durante o dia, saem, dão entrevista, entendeu? Parece que é um negócio absolutamente tranquilo, eles não se sentem em crise. Ao contrário, o governo acabou de dar uma demonstração de pujança, de força e de autoridade no Congresso Nacional. Segundo ele, a criação do cargo tratou-se apenas da formalização, já que o PMDBista já era chamado informalmente de ministro desde o início da gestão PMDBista. Quer dizer, se você chegar em Brasília todo dia, olhar para a cara de alguém e dizer, fala ministro, e aí ministro, beleza? Então há uma esperança que o Temer possa te nomear ministro. Basta ser tratado como ministro e aí alguém vai perceber e dizer, rapaz, aquele cara ali não é aquele que é chamado de ministro? Então o Temer vai lá e nomeia ele de ministro. Porque parece que agora a moda pega. Basta isso para ser nomeado ministro no governo Temer, mesmo que tenha sido citado na Lava Jato, mesmo que ganhe propositalmente foro privilegiado para isso. E, pessoal, a situação é mais grave quando vocês, eu acho que vocês viram esse vídeo aqui, que ele está com bastante visualização no dia 23 de janeiro. O Brasil à mercê da hipocrisia, justamente quando todo esse processo da Lava Jato acontecendo, essas investigações, e o Teori, que foi morto naquele acidente de helicóptero, os três se encontram e logo depois desse encontro acontecem coisas que beneficiam pessoas, como, por exemplo, a ação de Gilmar Mendes que favoreceu os réus da Lava Jato que pertencem à cúpula de Temer, que é o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira, que agora foi eleito presidente do Senado. Então está tudo interligado. Só que, claro, dessa vez o Gilmar Mendes não precisou suspender a nomeação do Angorá, porque agora não é de interesse, né, que ele seja protegido do Sérgio Moro. E uma outra interessante também aqui, vocês lembram o que o MBL fez quando o Lula foi escolhido pela Dilma? Eles fizeram manifestações, chamaram o povo para a rua e os zumbis de verde e amarelo foram para a rua. A paciência acabou, fora Dilma. Não abusarás da nossa paciência, Lula, chefe da coisa. Foram todos para as ruas e eu me pergunto hoje em dia, cadê o MBL para protestar contra essas indicações? Cadê o MBL? Porque agora não é só um ministro que é citado na Lava Jato, é quase todo o ministério do Temer, o presidente do Senado, a cúpula governamental quase toda, inclusive o próprio presidente da República citado na Lava Jato. E o MBL, que se dizia, assim como o Movimento Brasil Livre e outros movimentos aí, se diziam que eram contra a corrupção. E, na verdade, parece que o MBL e esses movimentos que organizaram essas marchas, que levaram os zumbis de verde e amarelo para as ruas, não passam de mecanismos nas mãos dos poderosos para guiar esse povo que continua sendo zumbi. Meu caro amigo do Notícias Comentadas, continue no nosso canal, compartilhe nossos vídeos e, pelo amor de Deus, use o seu senso crítico e desperte desse estado de zumbi, porque o país precisa urgente de cidadãos conscientes. É urgente. Você pensa que daqui para as próximas eleições é muito tempo? Não. Para acordar as pessoas do estado de zumbi leva tempo. Então, amigo, precisamos da sua ajuda. Compartilhe os vídeos nas redes sociais, se inscreva no canal e aceite o convite para participar com a gente desses debates. E vocês que já estão aqui no canal há mais tempo, obrigado pela audiência de vocês. Nós temos um grande trabalho pela frente, minha gente. E tem que ser um trabalho de montando tijolo por tijolo, sabe, compartilhando. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu estava outro dia conversando com um de vocês e me dói ter que ficar colocando notícias ruins todos os dias. Sabe, é um trabalho que tem que ter um certo preparo espiritual. Isso daí consome energia da gente, mas é necessário. Eu acho, falando, digamos assim, uma coisa boa, é o seguinte: eu acho que o Brasil vive sim um momento interessante, né? Porque a gente está se descobrindo como país, como nação, como cidadãos. E tem muito podre nesse processo de reciclagem, de renascimento. É uma revolução que o Notícias Comentadas, eu prefiro trabalhar essa revolução a partir do interno, da própria consciência, antes da gente ir para as ruas. Porque aí a coisa fica mais sólida, entende? Você vai para um bar, vai conversar com um amigo, você vai expor seus pensamentos, suas análises, suas reflexões.
É diferente de só ir pra rua, sei lá, quebrar o vidro de um banco, depois ser preso, levar cacetada, aparecer na mídia como vândalo, porque é assim que a mídia vai te tratar. É diferente. E a principal arma que nós temos para mudar todo esse contexto é o voto, se não tirarem isso da gente até 2018. É o voto. É muito importante que toda essa cambada de cínicos saia do poder, porque quem colocou eles lá foi o povo brasileiro, através das matrizes que a gente está analisando uma por uma aqui, mas fomos nós que demos o voto a eles. Eu não, no meu caso, eu não votei nessa turma, entre aspas, votei na Dilma, e o Temer era a vice da Dilma. Só que o Temer deu um golpe na Dilma e não está implementando o programa de governo que eles foram eleitos. Aquele programa de governo. Ele está fazendo o programa de governo do Aécio Neves, do PSDB. Portanto, esse governo agora é PMDB, PSDB, por isso que eu considero o governo ilegítimo. Tá certo? Então é isso. Pensem nisso. É preciso fazer a revolução, uma revolução inteligente. Tá? E eu conto com vocês para isso. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima notícia.